Olá, povo de Deus, quinta-feira, 29 de maio de 2025, sexta semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 18, de 1 a 8, João 16, 16 a 20. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles e, como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: vós sois responsáveis pelo que aconteceu. Eu não tenho culpa, e de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. O contexto é sempre obrigatório para não cairmos em leituras fundamentalistas. Portanto, vejamos. Corinto era uma cidade nova. A antiga cidade tinha sido destruída em 146 a.C. Júlio César decidiu restaurá-la e fez dela uma colônia romana. Encheu-a de libertos romanos. Toda a parte oficial da cidade usava o latim e todas as inscrições importantes daquele tempo são escritas em latim. Mais tarde chegaram multidões de populações cosmopolitas. Entre elas chegaram também muitos judeus. Em 27 a.C., a cidade foi feita capital da Acaia e residência do procônsul. Numa cidade de população tão diversa, havia lugar para todas as religiões. A evangelização foi facilitada por essa circunstância. O contraste entre os resultados da missão de Paulo em Atenas e em Corinto são bastante significativos. Em Atenas, vimos que a missão de Paulo não foi totalmente reconhecida, mas em Corinto, o apóstolo conseguiu fundar comunidades estáveis para a continuidade do projeto evangelizador. Quando chegou em Corinto, Paulo foi, como de costume, à sinagoga para fazer contato com os judeus. Não somente vinha para pregar, mas precisava de alojamento e trabalho. Encontrou ambas as coisas junto a um casal, Áquila e Priscila, destinado a desempenhar um papel relevante na missão cristã. Não sabemos se o casal foi convertido por Paulo, pois Lucas somente nos diz que eram judeus vindos de Roma e que Áquila tinha a mesma profissão de Paulo. Nas suas cartas, Paulo dá um destaque especial ao trabalho. Afirma que não é do seu estilo viver explorando os irmãos. Contudo, com a chegada de Silas e de Timóteo, Paulo dedica-se à pregação de maneira exclusiva. Começa sempre pelos judeus e só depois de ser recusado, mais uma vez, é que se volta para os pagãos. Lucas parece continuar preocupado em justificar a passagem aos pagãos. Mas, como sempre acontece, há alguém mesmo entre os judeus que acolhe a palavra. E desta vez é o próprio chefe da sinagoga com a sua família, e esse fato dá início a uma série muito promissora de adesões entre os pagãos. João 16, 16 a 20.
Disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo não me vereis, outra vez pouco tempo me vereis de novo. E vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, e então disse: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Desde o capítulo 13 de João, o clima de despedida de Jesus afetava muito os discípulos. E é bom lembrar que o evangelho foi escrito já em tempos de perseguição. Assim era normal que os discípulos sentissem já a falta de Jesus no meio deles. Também é nesse contexto que eles faziam memória do discurso de Jesus. Pouco tempo ainda e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Jesus está se despedindo, mas quer garantir que estará sempre no meio deles. E eles, se eles permanecerem firmes na comunidade, atentos à sua palavra. Na verdade, Jesus se refere à sua morte e ressurreição, à sua glorificação pelo Pai, à vinda do Espírito e à nova ordem de coisas criada pela presença criadora do Espírito. A vida terrena do Mestre está terminando. A sua vida gloriosa vai começar na ressurreição. O regresso de Jesus não acontecerá só com as aparições depois da ressurreição, mas vai prolongar-se pela sua presença no coração dos crentes. Os discípulos não entendem as palavras de Jesus, fazem perguntas, Jesus responde, tentando remover-lhes da alma a tristeza que os assalta e procurando infundir-lhes confiança. A vossa tristeza há de converter-se em alegria. Depois da tormenta virá a calmaria. A alegria surgirá da mesma causa que provocou a tristeza. Exemplo clássico é o da mulher, que ao dar à luz sente dor, mas depois de ter dado à luz, já não se lembra da aflição por causa da alegria pelo filho que veio ao mundo. Percebemos o cuidado de Jesus em preparar seus discípulos para o dia de sua partida e, sobretudo, para a certeza de que ele estará sempre no meio deles, transformando toda a tristeza em alegria. Um beijo no seu coração.